Paz do Senhor, igreja, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade que Ele nos concede. Eu gostaria de, por um momento, pedir que você se assentasse. Daqui a pouquinho nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Quero nesta noite estar agradecendo ao meu Deus por essa rica oportunidade, no nome de Jesus, de estar com a responsabilidade de trazer a sua palavra. Quero também agradecer ao pastor Rony, a pastora Sumara, a todo o corpo de obreiros, a todos aqueles que oram pela minha vida, a todos vocês que se dispuseram a vir aqui esta noite. Eu quero dizer que se você veio esperando alguma coisa da missionária Giovana, eu não tenho nada para oferecer, mas eu tenho sim uma palavra que vem direto do trono de Deus, com muita responsabilidade que eu trago ela. Sei que é o Senhor que vai falar através da minha vida, no nome de Jesus, e sei que o Senhor tem para cada um de vocês, cada um de nós, e para esse ministério, e aonde esta palavra alcançar, socorro e livramento. Eu quero que você creia que nenhum projeto aqui na igreja é em vão. É porque Deus já colocou no coração e Deus já está vendo lá na frente. Por isso, você que veio vai levar uma fatia essa noite daquilo que o Senhor tem, e guarde bem no seu coração essa palavra, porque hoje Deus vai falar aqui, não é porque a missionária está falando, mas porque eu fiz prova com Deus. Amém, irmãos? Eu estou hoje me sentindo como aquele servo que levou a mensagem de Mardoqueu a Esther. Tamanho foi a responsabilidade dele naquele dia. Tamanha a palavra que ele teve que levar para Esther. Mardoqueu, para você que não sabe, aponta para Jesus, e Esther aponta para mim e para você, aponta para a igreja. E o servo é aquele que teve a responsabilidade de levar aquela palavra tão difícil. E quando eu olho para o capítulo 8 de Esther, no versículo 14, eu vejo que houve uma necessidade, porque ali mostra os cavalos dos reis galopando com pressa para levar a mensagem, para que a mensagem de socorro e salvação chegasse a tempo. Deus tem para essa igreja socorro e livramento. E eu gostaria que você tivesse muito ligado nesta palavra, porque antes de trazê-la, eu falei ao Senhor: Deus, eu supo trazer essa palavra na tua casa. Eu só vou falar se o Senhor falar para eu subir. Se o Senhor não falar para eu subir, eu não subo. Meu Deus, me responda. E por muitas vezes eu disse: Senhor, me responda. Eu levo essa mensagem para a tua igreja. Eu subo, Senhor, para entregar essa mensagem, ou eu não subo. E Deus usou o seu vaso. Quem estava aqui ouviu. Não me faça mais perguntas. Suba e faça o que eu te mandei. Amém? E hoje, mais uma vez pela manhã, enquanto eu orava a Deus, Deus me confirmou a palavra. Eu gostaria que você, mesmo com a minha dificuldade, porque fazem 3 anos que eu não prego aqui, ainda que eu tenha que ler, ainda que eu possa ter alguma dificuldade, você não olhe para isso, mas fique atento para o que Deus está dizendo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Agora sim, eu gostaria de dizer aos irmãos que dar um pequeno testemunho, porque os irmãos vão até inclusive entender a palavra. Eu aceitei Jesus há 24 anos atrás, eu não vou tomar muito tempo, eu sei o meu tempo aqui, e eu vou abreviar o testemunho rapidamente. 24 anos atrás eu aceitei Jesus, e em 2005 eu comecei a pregar a palavra do Senhor. E durante meu caminhar com o Senhor, muitas coisas me entristeceram. Eu nunca me afastei da presença do Senhor, mas eu me entristeci sim com muitas coisas. E chegou um momento na minha vida que eu falei para Deus: eu não quero mais fazer a sua obra. Eu não quero mais pregar. Eu não quero ser pregadora. Eu não quero ser pastora, porque tem muitos pastores. Por que o Senhor precisa de mais a minha pessoa, com tantas pessoas que tem para pregar? E eu falei para Deus: eu não vou mais fazer a sua obra. E como todos aqui, ou a maioria sabem, Deus me feriu com muitas enfermidades. Não foi uma, não foi duas, não foi 3, não foi 4, não foi 5, não foi 6. Foram diversas enfermidades. E se é difícil o seu corpo aguentar uma, que dirá diversas. E todas atacaram o meu corpo ao mesmo tempo. Eu ia ao médico, o médico não achava nada. Ali eu fiquei durante 1 ano indo no médico. E eles não achavam absolutamente nada em mim. Até que um dia eu entendi que o meu negócio era com Deus. Eu tinha que ter um encontro com Deus, um particular com Deus. E eu fui aos pés do Senhor.
naquele dia ia ter uma vigília nessa igreja. Eu penso que é a 25ª vigília, que estava aqui o pastor Viano. Não conhecia ele, nunca tinha visto. E eu fui aos pés do Senhor. Claro, unicamente, não orei somente por isso. Durante 14 horas eu fui dobrando os meus joelhos ao Senhor e perguntando ao Senhor o que eu havia feito de errado. Assim, durante 14 horas eu fui orando. E quando eu cheguei aqui na igreja, todos ouviram, aqueles que estiveram aqui, ouviram que Deus falou comigo, que foi por negligência, que foi por desobediência, por causa de covardia. Porque algumas vezes Deus nos dá umas palavras difíceis para entregar. E se for pela vontade da gente, a gente não quer entregar. A gente não quer falar. E por isso o Senhor feriu o meu corpo. Mas depois daquela noite, eu voltei aos médicos. Eu já voltei decidida a desistir. Porque já que era algo comigo e Deus, eu pensei, eu não vou mais procurar médico. Nesse momento eles tinham me transferido de hospital. E quando eu fui lá, eles já tinham feito exames também e não encontravam nada em mim. E quando eu cheguei para desistir no hospital, nesse tempo em que eu estava esperando e os médicos não achavam nada, eu comecei a pedir para Deus a morte. Eu orei para Deus pedindo a minha morte. E eu não pedi uma vez, não pedi duas. Apresentei a minha vida ao Senhor, falei, Deus, meus filhos estão grandes, meus filhos estão criados, já tenho netos, está tudo certo, Senhor, me leva embora dessa terra. E eu orei para Deus por diversas vezes, porque a dor era tão grande, tão terrível. Mas naquele dia que o pastor falou, eu caí aos pés do Senhor, me arrependi, pedi perdão a Deus daquilo que eu havia falado e falei para o Senhor que eu ia me dispor, que eu ia tentar, ainda que no meu pouco conhecimento, ainda que no meu tão pouco que eu tenho a oferecer ao Senhor, eu falei para o Senhor que eu ia tentar fazer o melhor para Ele, no nome de Jesus. E daí eu fui ao hospital, e eles começaram a fazer exames e exames, e daí começaram a encontrar as enfermidades. E ali eu comecei a tratar uma por uma. Já fazem mais de 3 anos, e ainda não acabou. Eu continuo em tratamento, é claro, sim, estou bem melhor. Já engordei, já ganhei algum peso, já engordei 12 pounds, mas ainda assim, temos algumas etapas ainda para percorrer, eu sei. Mas eu estou deixando esse testemunho aqui, para que também você entenda o que a palavra vai dizer ao teu coração nesta noite. Talvez você tenha um chamado, está aí sentado, dizendo que não vai fazer mais. Talvez você canta, está dizendo que não vai cantar mais. Talvez você orava, era um intercessor e disse que não vai interceder mais. Quem sabe até hoje você chegou aqui pensando em desistir. Você talvez não veio nem à igreja porque não teve vontade. Mas aonde essa palavra alcançar, eu quero que Deus fale no teu coração. Amém, igreja? Eu abreviei o testemunho, é muita coisa para ser falada, mas eu abreviei só para que você entenda o que Deus quer falar nessa noite. Agora sim, eu gostaria que você se colocasse em pé e abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 9. Todos acharam? Vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu:
passai pela cidade após ele, e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Aleluia! Louvado seja Deus por essa palavra. Você pode se assentar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero estar pregando no livro do profeta Ezequiel, o profeta do cativeiro. O conhecido e respeitado pelos seus companheiros como um verdadeiro profeta de Deus. E diga-se de passagem que ele já era digno de ser ouvido. Desde que Deus chamou Ezequiel para ser o ministério profético, vemos ao ler esse livro que ele ouvia e via tudo que Deus lhe falava e tudo que Deus lhe mostrava. Deus havia dado a ordem a ele para que começo do rolo e fosse a casa de Israel. Era dito por Deus a ele: fala, profetiza, faz conhecer a Israel, avisa-los da minha parte. E Deus ele ia falando e mostrando tudo a Ezequiel através da sua palavra e também através de visões. Alguns dias depois, ainda que haviam se passado, Deus permanecia falando com ele. Para que você entenda melhor o texto, no capítulo 8 do livro de Ezequiel, no 6º ano do cativeiro, Ezequiel ele estava sentado em sua casa. Haja vista que mesmo exilados, eles tinham autorização para construir suas casas. E ele estava ali em sua casa com alguns dos anciãos de Judá, líderes do povo e também exilados. E eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que eles estavam ali, sentados, reunidos, falando das coisas concernentes ao reino de Deus e do seu povo. Já que também eles tinham liberdade para isso. E um dado momento dessa reunião, Ezequiel ele teve mais uma experiência com Deus. Ainda no capítulo 8, nós vemos Deus transportando ele pelos cabelos ao templo do Senhor e mostrando em uma visão. E ali Deus começou a lhe mostrar tudo o que estava acontecendo no templo. Além de poder ver a glória do Senhor por mais de uma vez, agora ele começa a ver outra vez, através de um buraco que o Senhor lhe mostrou. Ele começa a ver através desse buraco, que mostrou para ele o que os anciãos, os governantes da nação de Deus, o que cada um deles estavam fazendo em segredo, pensando eles que os seus atos não seriam vistos e descobertos pelo Senhor. Ainda nesta mesma visão, Deus diz para ele, para cavar mais um pouco, era para cavar ali naquele lugar, e ele cavou e ali havia uma porta essa da revelação, porta que começou a mostrar tudo que o povo estava fazendo no templo. E ele cavou. Nessa mesma visão, ele volta ao pátio interior e também vê que um grupo ou um número de homens estava adorando a entrada do templo e também viu o que as mulheres estavam fazendo. E Deus fala a Ezequiel: veja, Ezequiel estava naquele lugar, mas parecia que ele não podia acreditar no que ele estava vendo. Tampouco eu. Quando Deus me deu essa palavra, eu disse: eu não posso acreditar. E sabe o que Deus me disse claramente aos meus ouvidos? Está chamando a minha palavra de mentirosa? Eu sei, não é fácil. Mas Deus segue dizendo a Ezequiel: prepare, porque eu vou lhe mostrar abominações maiores ainda do que estas. Está na palavra de Deus. Me parece que Deus estava querendo advertir Ezequiel, dizendo: estou querendo te mostrar. E por várias vezes, no capítulo 8, Deus disse a ele: veja. E depois Deus lhe perguntava: você viu? Ei, profeta, Deus vai lhe perguntar se você está vendo, ou se você está sendo negligente ou indiferente para com o pecado. Às vezes a gente até vê, mas por ética a gente não fala. Às vezes a gente até vê, mas a gente fica observando na dúvida para ter certeza. Às vezes a gente até vê, mas a gente não quer destruir a vida de uma pessoa.
Mas hoje aqui Deus está falando que você viu, é para você falar. E se é a palavra de Deus que está dizendo, se você viu, é porque é para você falar, é porque é verdade. Aleluia, igreja. A palavra do Senhor nos diz, em Provérbios capítulo 29, versículo 18, na parte A, que não havendo profecia, o povo perece. É por isso que estão sufocando os profetas, jogando nas cisternas, calando a boca deles, matando eles, porque eles foram chamados para confrontar, eles foram chamados para denunciar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, denunciar todos os pecados. E aqueles que vivem tais práticas, eles não querem serem descobertos, mas saiba que tudo que está oculto é trevas, e trevas é domínio de Satanás. Não permita que esse seu segredo se torne um império do inimigo na sua vida. Deus diz nessa noite que é para você confessar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do meu Deus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 22, que pois nada há oculto que não venha a ser revelado. Mas no livro de Provérbios também diz, no versículo 28, no versículo 13, que aquele que confessa também alcança misericórdia. E Deus foi mostrando a Ezequiel todas as abominações que estavam cometendo e como a terra havia se enchido de violência. Nada diferente dos nossos dias de hoje. Muitos de nós entendemos abominações unicamente como o homossexualismo. Mas aprendamos hoje que também o orgulho para Deus é abominação. A mentira, a violência contra inocentes, a inveja, o testemunho falso, a discórdia, entre outras práticas que nós passaríamos a noite aqui falando, são abominações para Deus. Práticas essas que só deveriam ser esperadas dos pagãos, mas que também apareciam na vida dos chamados justos. Vejam só como funcionavam as coisas. O povo egípcio, eles tinham aversão a certas pessoas e excluíam elas do seu meio. E eles tinham aversão aos israelitas. E eles tinham eles como abomináveis. E assim, o povo de Deus também excluía certas pessoas do seu meio. E eu lhes pergunto algo nesta noite. E que diferença temos feito nós do mundo? Ezequiel lhe lamentou e condenou todas essas práticas de abominação contra a santidade de Deus. Aleluia! E agora nós entramos nos textos que nós lemos. Aqui no capítulo 9, dá-se início ao chamado do juízo divino. Chegou o momento em que Deus lhe ordena, ele envia um terrível aviso e diz que nem que gritassem com grande voz aos seus ouvidos, ele não ouviria. É o que diz a palavra de Deus. Essa palavra que eu vou discorrer me mostram 3 grupos de pessoas. Eu pude observar nesse texto 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas, certamente eu estou inserida em um desses grupos e certamente você também está. O primeiro grupo são aqueles que têm suspirado e gemido pelo que têm vivido, pelo que têm ouvido. E o segundo grupo são aqueles que estão dentro da casa do Senhor e que têm cometido essas abominações, as quais eu mencionei. O segundo grupo que tem cometido essas abominações dentro do santuário. Para este hoje Deus traz uma palavra de alerta. E por fim, para o terceiro grupo, que são aqueles que estão fora do santuário. Que você preste atenção na palavra que Deus te deixa hoje. Deixando bem claro que a palavra de Deus, ela é viva e é para o nosso tempo. Eu estou aqui para dizer, através da palavra de Deus, que Ele fará cumprir cada palavra que saiu da sua boca. Se Ele disse que exercerá um juízo sobre essa terra, é porque Ele fará. Mas para aqueles que têm sido fiéis com Ele, para aqueles que têm gemido e têm chorado, por causa do que têm vivido, do que têm visto e têm ouvido, para esses o Senhor tem socorro e livramento. Imaginemos que a dor será tão grande, que até mesmo os governantes não terão respostas. Em Ezequiel, no capítulo 8, vemos Deus relatando a iniquidade de Jerusalém, ou seja, do seu povo. Aqui em Ezequiel 9,
estaremos vendo o início do seu juízo. Nesse texto, Deus está convocando 6 executores e um escrivão, um homem vestido de linho, semelhantemente como em Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 2, e também no versículo 6, onde os 7 anjos se apresentaram diante de Deus, e já tinham as 7 trombetas, e já estavam preparados para tocá-las. Aqui os executores tinham em suas mãos armas destruidoras. Eu quero chamar a atenção da igreja, porque já começou um chamado para o juízo de Deus. Enquanto 6 homens armados, como para uma guerra, se apresentam diante do Senhor, entre eles surge um, vestido de linho, assim como era costume os sacerdotes fazerem. E ele chegou trazendo em suas mãos o socorro e o livramento. Amém? Mas eu confesso que o texto que fez com que as minhas pernas tremerem ao ler foi o versículo 3. No versículo 3 está escrito que a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. Para você que não compreendeu, aqui nesse texto, até o capítulo 11, no versículo 25, nos mostra claramente o afastamento da glória do Senhor do meio do templo corrompido. A glória nós já sabemos que é a revelação da presença de Deus. É o símbolo vivo de que Deus está presente na sua casa, na sua igreja. Mas a sua glória se levantou e saiu até a porta, ou seja, Deus começara a desocupar o seu templo. Era a presença de Deus se retirando, porque Deus, ele é santo e não habita no meio do pecado. Aleluia! O povo de Deus, ele tem convivido com o pecado, como vive com a esposa, com o esposo. Tem vivido com o pecado naturalmente. O pecado já não tem mais incomodado o espírito da igreja. Já não se chora mais quando se peca. Já não pede mais perdão quando pecam. Já não há mais arrependimento quando se comete algo que vai contra a santidade de Deus. Tudo tem parecido normal. Mas houve um tempo em que o povo de Deus, ao ouvir e entender a sua palavra, rasgavam as suas vestes, jogavam cinza sobre as suas cabeças, choravam e clamavam pelo perdão de Deus. E hoje, Deus tem se tornado inimigo do seu povo. O pecado tem se tornado amigo e Deus tem se tornado um estranho para o seu povo. Não porque ele deseje isso, mas o seu povo, com os seus atos, tem pedido esse afastamento. Irmãos, quão triste é quando Deus ele abandona uma vida, um santuário, até mesmo uma nação. Quantos que um dia já foram portadores da presença, da glória de Deus, e hoje onde estão? A pior coisa para um homem é perder a glória, é perder a presença de Deus. E quando o texto diz que a glória se levantou, mostra-nos que o Senhor estava pronto para fazer juízo ao seu povo. E este homem, do qual falo, com um tinteiro de escrivão na sua cintura, foi-lhe instruído que marcasse com um sinal. Deus já usou a vida da missionária Juliana para falar. Marcar com um sinal as testas daqueles que têm suspirado e gemido. E esse sinal seria para essas vidas socorro e livramento. Marcar com um sinal, uma pessoa no Oriente da Antiguidade indicava que o indivíduo era objeto de proteção e de misericórdia. Essa marca chamada Tov ou Kav é a última letra do alfabeto hebraico, ou seja, a 22ª. A verdade é que o Tov é a mais antiga grafia em forma de uma cruz. Só a nível de conhecimento para que você entenda. À luz das letras judaicas, um certo rabi escreveu que assim como um carpinteiro emprega ferramentas para construir uma obra, também Deus utilizou as 22 letras do alfabeto hebraico para formar o céu e a terra. Nós até podemos observar essas letras no livro dos Salmos, no capítulo 119. Segundo ele, essas letras são a madeira, a viga, pedras e pregos metafóricos da nossa vida, da nossa existência espiritual e terrena. Não existe acaso nas coisas de Deus. E nós já lemos por algumas vezes na Bíblia o termo marcar com um sinal.
um texto muito conhecido nosso. Está no livro do Êxodo, no capítulo 12, no versículo 13, aonde foi dito por Deus a Moisés, para o povo cativo do Egito, que tomassem do sangue de um cordeiro e colocassem nas vergas das portas por sinal, para que quando a morte passasse e visse aquele sinal, não ferisse o seu povo, não matasse ele. Assinalar ou marcar alguém significa lacrar, fechar esse indivíduo dentro de um segredo. O Tov ou o Cav é um selo de Deus, significa que nós estamos sob o domínio do Senhor, é a garantia de sermos reconhecidos por Deus e termos a sua proteção. Sem a marca nós estamos fadados à morte eterna. A marca fará com que o mundo nos reconheça como propriedades de Jesus, através da marca da cruz em nós. Eu quero te dizer que vale a pena nós derramarmos as nossas lágrimas, estar suspirando e gemendo e clamando, porque esse sinal não deixará sermos confundidos naquele dia. Vale a pena nós sermos diferentes no meio de tanta iniquidade, no meio de tanta impiedade. Vale a pena nós sermos chamados de caretas, cafonas, bregas, pobres, ignorantes. Vale a pena sermos excluídos, perseguidos, mal compreendidos, debochados. Valerá a pena, porque a marca servirá para distinguir o santo do profano, o crédulo do incrédulo, e levará a nós do juízo de Deus. Aleluia! Por isso vale a pena nós chorarmos tantos, porque teremos em nós a última letra da graça, o sinal da graça de Deus em nós, aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Essa marca na testa representa a graça. Somos propriedades de Jesus através dela. Há uma determinação nessa marca, determinação de salvo, e nós seremos chamados de remanescentes. Existe alguém aqui que vai fazer parte desse remanescente? Glorifica o nome do Senhor. Em Ezequiel capítulo 6, versículo 8, Deus diz que Ele deixaria um remanescente para que se lembrasse dele. Em Malaquias capítulo 3, versículo 16, na parte B, está escrito sobre o memorial que está diante de Deus e que fala a respeito desses que o temeram e lembraram do seu nome. Deus manterá salvo em tempos de transtorno e angústia geral aqueles que se mantêm fiéis. Por isso não se desespere diante das notícias que nos chegam e das notícias que nos chegarão. Aleluia, louvado seja Deus. Depois disso, o Senhor encarregou os executores de matar impiedosamente todos que não portassem a marca, a começar pelo templo. Meu Deus, quando eu li esse texto, eu compreendi que não é porque eu prego que eu tenho a marca, que não é porque eu canto que eu tenho a marca, que não é porque eu sou um dizimista fiel que eu tenho a marca, que não é porque eu sou um colaborador ou nunca falta um culto que eu tenho a marca. A marca é para aqueles que o Senhor vai dar. A marca vai ser para aqueles que estão gemendo e que estão chorando. A marca será para aqueles que estão inconformados, aqueles que não estão compactuando com o pecado. Para esse será a marca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 17, ele escreve aos cristãos: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, como não será para aquele terceiro grupo que eu citei, aqueles que estão afastados da casa do Senhor, da presença dEle? Quão terrível será o juízo que atingirá aqueles que não creem nessa palavra. Pedro, sabendo que estavam prestes a passar por um período de intenso sofrimento, e diante desse futuro, ele lembra aos cristãos que Jesus já havia percorrido esse caminho de sofrimento, e os aconselha a manterem uma vida santa diante de Deus e perante os homens. Se coloque em pé nesse momento. Não há como nós evitarmos o que Deus já determinou na sua palavra que irá acontecer. Mas ainda resta um pouco de tempo para um arrependimento genuíno, para que haja socorro e livramento. É necessário que haja também arrependimento. Mas chegará o dia
em que não teremos mais a oportunidade para nos arrepender. E de nada adiantará suspirar e gemer, porque como o próprio texto descreve, Deus não ouvirá. Não permita que o pecado, que é a marca, que o mundo, que o inimigo tem digitalizado nas mentes, prevaleça em sua vida. Deus ainda prevalece no seu tempo, na sua casa, e eu posso perceber que Ele ainda é real neste lugar. E você ainda pode entrar na sua presença, clamando a Deus com arrependimento, que Ele te ouvirá. Ainda podemos glorificar o seu nome e adorá-lo. Por isso, não perca tempo, aqui ou onde quer que você esteja, para glorificar o seu nome e para se prostrar diante dEle. Aleluia! Louvado seja Deus, eu quero glorificar a Deus por essa palavra. Espero em Deus que você tenha compreendido, porque para que haja socorro e livramento, é necessário que haja arrependimento. Deus, Ele falou com 3 grupos de pessoas. Aqueles que têm gemido e têm chorado. Se você faz parte desse grupo, para você tem socorro e livramento. Mas Deus também falou para aqueles que estão no santuário, cometendo abominações, coisas que vão contra a ética e a moral do Senhor, contra a santidade de Deus. Para esse Deus está deixando um alerta hoje. E para o terceiro grupo, são aqueles que estão fora da casa do Senhor. Para você, hoje Deus manda te dizer, não demore para voltar, porque pode não haver mais tempo para um arrependimento. Em nome de Jesus, eu entrego essa palavra. Agora, no momento, entrego o microfone nas mãos da pastora Sumara. Glorificado seja o nome do Senhor.